Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Como passaram este final de semana? Beberam muito quentão, muito chocolate quente? Calma, ainda não começou as festas juninas, mas já dá para ir começando, né? Esse esquenta aí da festa junina, principalmente nesse período um pouco mais frio do ano. Meus amigos, tivemos rodada do Campeonato Brasileiro, tivemos jogo atrasado da Copa do Brasil, algo que eu nunca esperaria contar pra vocês, mas tivemos rodada atrasada da Copa do Brasil. Ainda vamos ter outra rodada atrasada da Copa do Brasil, né? Mas tivemos alguns jogos bem interessantes, jogos que mexeram bastante com a tabela, não no topo, o Corinthians continua líder, mas a gente já chega lá. No sábado, tivemos o primeiro jogo da rodada entre Flamengo e Goiás, e o Flamengo venceu por 1-0 o gol do Pedro, logo no comecinho do jogo, nos primeiros 15 minutos. Cara, o jogo foi muito bom, assim, em questão de primeiro tempo, assim, o Flamengo foi pra cima, dominou o jogo, a primeira parte, no primeiro tempo, mas eu não sei se foi conforme foi cansando, se sentiu o psicológico da equipe conforme as alterações iam acontecendo, ficar mais abalado, não sei o que aconteceu. Eu só sei que o Flamengo, no fim do jogo, deu muitas oportunidades pro Goiás. Porém, o Goiás tem o pior ataque da competição, e isso se resumiu num lance específico, né, que foi a bola do jogo, caiu nos pés do Apodi, melhor jogador do Goiás, e o meia, barra lateral, barra atacante do Esmeraldino chutou a bola por cima do gol. Era ele o Hugo, e ele conseguiu perder. Então assim, o Goiás foi melhor que o Flamengo no segundo tempo, até estranho falar isso, mas foi sim melhor. Teve mais chances, mas não conseguiu chutar no gol. No jogo inteiro, os 90 minutos mais acréscimos, o Goiás não acertou o gol. Resume muito bem a posição da equipe, que a equipe está agora. Né? O Flamengo subiu 2 posições, está na 14ª colocação, enquanto o Goiás está em 15º, caiu 2 colocações, já começa a ficar um pouco mais preocupado com a zona de rebaixamento, muito por conta da falta de eficiência do ataque, né, nos jogos. Outro jogo do sábado foi entre Atlético Goianiense e Coritiba. Aqui foi um time que não deu sob o azar, né? O Atlético Goianiense foi dominante durante todo o jogo. Dominante no sentido de impor o seu sistema de jogo, de encurralar o Coritiba, de não deixar o Coritiba jogar. Claro, alguns jogadores do Coritiba destoam. Igor Paixão, Aleph Manga. Realmente eles chamam a responsabilidade do jogo, da partida. Mas o Atlético Goianiense foi melhor sim. Fez um gol no final do primeiro tempo e fez o seu segundo gol no final do segundo tempo com o Ayrton. Jorginho e Ayrton. O Atlético Goianiense sobe 2 colocações, continua no Z4, mas já começa a ver aí com bons olhos, né? Começa a olhar para o horizonte e começa a ver, né, o fim do Z4. Enquanto o Coritiba caiu 2 colocações, está fora da zona de classificação para a Libertadores, na 8ª colocação. Poupa tempo na rodada, Santos 0, Ceará também 0. O Santos caiu da 5ª colocação, foi para a 6ª, enquanto o Ceará também caiu da 18ª para a 19ª. O Ceará é o vice-lanterna da competição. Curioso que Ceará e Fortaleza são os dois últimos, os dois times, né, do estado do Ceará, são os dois últimos colocados da Série A do Campeonato Brasileiro. Acho difícil ficar assim, mas as equipes têm que encontrar logo o caminho da vitória. No jogo, eu acho que foi um jogo bem equilibrado. Ceará e Santos tiveram suas oportunidades de ganhar, de vencer, de fazer os gols, mas se fosse para classificar um time que ficou mais próximo, colocaria o Santos. Faltou um pouquinho de qualidade. Acho que a sinergia Santos e Vila Belmiro fez falta nesse jogo aqui, que aconteceu na Arena Barueri, né? Outro jogo do sábado foi o jogo entre Juventude e Palmeiras, onde o Palmeiras venceu por 3-0, o gol de Zé Rafael, Rony e Gabriel Menino, já no finzinho da partida. O Palmeiras foi, cara, dominante, soberano sobre a equipe do Juventude. Teve um lance ou outro no primeiro tempo, um lance ou outro na segunda etapa, mas nada muito claro, assim. O Everton não precisou fazer nenhuma defesa difícil. O Palmeiras foi, sim, muito dominante sobre a equipe do Juventude, que mostra a fragilidade da equipe do Rio Grande do Sul. E teve determinado, depois do segundo gol, né, do segundo gol até o fim do jogo, o jogo ficou muito físico. Os jogadores do Juventude começaram a chegar mais forte nos jogadores do Palmeiras e começou a ficar mais truncada, a partida começou a ficar um pouquinho mais quente, e aí foi onde o Robert Ferreira acabou trocando suas peças, né, suas peças principais, e é onde o Palmeiras abaixou um pouquinho o nível, e aí o Juventude pôde tentar oferecer um risco maior, mas não aconteceu. O Palmeiras foi dominante, soma 3 pontos, sobe 7 posições na tabela, foi a equipe que mais subiu posições e está em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, enquanto o Juventude caiu para a 18ª posição, está no Z4. Empate no sábado, vamos entrar numa sequência de 3 empates aqui. América Mineiro e Botafogo ficou no 1-1, gol do Aloysio no primeiro tempo e Erisson no segundo. O primeiro tempo foi
horrível. Tivemos uma oportunidade aos 19, outra oportunidade aos 39 e outra em seguida que foi o gol do Aloysio. Depois, no segundo tempo, as equipes começaram a dar mais trocação assim, de oportunidades. O América foi mais para o ataque, tentar o segundo gol, mas quem empatou mesmo foi o Botafogo no fim do jogo com o Erisson de cabeça. É um atacante excepcional. Acho e torço para que o Botafogo renove o contrato com ele, né, para que ele fique mais tempo na equipe do Rio de Janeiro, da equipe carioca. Mas o empate foi ruim para ambas as equipes, porque ambas caíram uma posição. O América foi para a nona, enquanto o Botafogo foi para a quinta colocação. Ainda continua ali, né, na zona de classificação para a Libertadores. Acho difícil o Botafogo ficar ali, mas é uma equipe muito qualificada, muito interessante se acompanhar nesse Campeonato Brasileiro. Outro empate, Cuiabá 1, Inter também 1. Aqui eu coloco dois tempos diferentes das equipes. O Cuiabá foi muito dominante na primeira etapa, teve mais oportunidades, fez o gol com o Valdívia, inclusive numa falha do goleiro Daniel. E no segundo tempo o Inter já propôs mais o jogo, já foi mais para ataque. Eu acho, inclusive, que a escolha do Mano Menezes é de não sofrer gols nas partidas. Óbvio, todos os técnicos são isso, mas ele prioriza muito não sofrer gols. Então acho que se o jogo terminar 0-0, ou mesmo com empate como terminou, ou com a vitória de 1-0, o Mano ia falar que foi uma partida espetacular do Inter, mas não foi. Eu acho que o Inter precisa arrumar, principalmente a transição do meio de campo para o ataque, que é muito lenta. Edenilson é um excelente jogador, Carlos De Pena também é um excelente jogador, mas falta ainda essa transição rápida no meio para o ataque, para pintar oportunidades dos atacantes fazerem os gols. É o terceiro ou quarto empate seguido do Inter no Campeonato Brasileiro. E com isso a equipe já começa a figurar na parte de baixo, sai da 10ª colocação e vai para a 11ª, enquanto o Cuiabá sai da 15ª, da 14ª colocação, perdão, o Cuiabá caiu 2 posições, da 14ª para a 16ª colocação, primeiro time fora do Z4. Empate no domingão também no Majestoso, entre Corinthians e São Paulo no 1-1. Adson fez para o Corinthians no fim do jogo e Caleri fez no fim do primeiro tempo, nos acréscimos, para o São Paulo. O jogo foi muito pegado, né? Foi digno de clássico mesmo, muita reclamação da arbitragem. Acho que os lances mais cruciais, né? A mão do Renato Augusto, outra mão que teve ali na área, acho muito interpretativo. Eu não marcaria, acho que foi um lance acidental, de mão na bola. Quer dizer, de bola na mão, não foi nem mão na bola. Mas acho que não foi pênalti e pra mim a marcação do árbitro foi correta, de seguir o lance, né? Acho que o primeiro tempo do São Paulo dá pra tirar muitas coisas boas dali. O time foi muito dominante. Se não fosse o caso, o primeiro tempo poderia ter terminado facilmente com 3-0 para o São Paulo. Mas terminou 1-0 só e o Corinthians no fim do jogo acabou empatando também, muito pelo volume do que pela técnica. E com isso, o jejum continua na arena do Corinthians, né? O São Paulo não consegue vencer o rival em Itaquera. Fluminense 1, Fortaleza 0, gol de Luiz Henrique aos 8 minutos do primeiro tempo. Foi o gol do Luiz Henrique e só do Fluminense, depois só deu Fortaleza. E volto a dizer, o Fortaleza precisa encontrar um meio de encontrar equilíbrio emocional para virar os seus jogos. O Fortaleza, sempre quando acaba saindo, perdendo, ou se encontra uma situação que tá 0-0, né, e tá acabando o jogo, o time se desespera, o time se destempera e é onde não consegue fazer o gol, não consegue virar. Começa a perder pontos muito importantes em casa, não sai da 20ª colocação. O Corinthians fica na primeira e o São Paulo fica na 3ª colocação do campeonato. O Fluminense com a vitória sobe 5 colocações, vai para a 7ª posição no Campeonato Brasileiro. E o Fluminense, cara, vence um jogo fora de casa muito importante, não era favorito nessa partida, mas o Fortaleza precisa reencontrar, né, o caminho da vitória aí no Campeonato Brasileiro, porque já começa a ficar preocupante. Já rodaram aí 7 rodadas e o time não sai da 20ª colocação. É muito preocupante. Atlético Paranaense 2, Avaí 1, 2 gols do Terence e um gol de William Potker de pênalti. O segundo pênalti cobrado por ele, seguido, né? O William Potker cobrou um pênalti, o goleiro Bento defendeu. No rebote, a zaga do Atlético acabou fazendo novamente pênalti. E aí o William Potker cobrou novamente. E no primeiro ele deu uma cavadinha, o goleiro tirou. Na segunda ele cobrou com mais firmeza e fez aí o seu gol, né? O Atlético estava tendo uma partida muito tranquila mesmo, estava até me surpreendendo. Eu acho que o Atlético não tem um time para fazer uma partida tranquila contra esses times, mas enfim, estava jogando bem. E no segundo tempo sumiu, não quis jogar mais bola, e aí tomou o gol logo no começo do segundo tempo, né, os 50 minutos, 5 minutos do segundo tempo, e viu o Avaí melhorar, mas eu acho que a partida, na verdade, caiu de qualidade. O Avaí começa a cair posições, vai para a 10ª colocação, caiu 3 colocações, né,
e o Atlético Paranaense sobe 3, vai para a 12ª. Esse foi o último jogo do Campeonato Brasileiro. Tivemos ainda, para finalizar, né, no final de semana, o jogo entre Brasiliense e Atlético Mineiro, o jogo de volta da Copa do Brasil. O Atlético venceu por 1-0 o gol do Fábio Gomes. Aqui, cara, é de praxe, jogo tranquilo, jogo fácil, bem tranquilo mesmo. O Atlético já tinha feito uma boa vantagem no jogo de ida, 3-0, e foi só administrar. Depois ainda que fez o gol no começo do primeiro tempo, foi só administrar e garantir a vitória. Meus queridos, esse foi o vídeo de hoje. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Curte, comenta, compartilha aí nos veículos que vocês têm. Um abração. Tem Libertadores, tem Copa Sul-Americana, jogos decisivos, a última rodada da fase de grupos. Um abração, até mais. Tchau, tchau.